Bom, os biomas são grandes unidades ecológicas que reúnem comunidades de organismos com adaptações semelhantes às condições ambientais de cada região. Como é que é isso? A distribuição desses ambientes está diretamente ligada a fatores climáticos, como por exemplo temperatura e precipitação. E são esses fatores que determinam o tipo de vegetação e, consequentemente, a fauna associada. Nos ambientes terrestres, a classificação dos biomas se baseia nas formas de crescimento das plantas, pois são elas que refletem as estratégias de sobrevivência diante dos diferentes climas e das variáveis que a gente citou. Já nos ambientes aquáticos, a distinção ocorre principalmente conforme variáveis físicas, como por exemplo o fluxo, a profundidade e a salinidade da água. Bom, meu nome é Letícia e, iniciando pelos biomas terrestres, eu vou falar um pouco sobre a tundra. A tundra é o bioma mais frio da Terra e ela ocorre nas regiões árticas da Rússia, Canadá, Escandinávia e Alasca. Uma das características mais marcantes desse bioma é o seu solo permanentemente congelado, que é conhecido como permafrost. O clima desse bioma, como podemos deduzir pela sua localização, ele é bem frio, podendo chegar até a 50 graus negativos, e durante a maior parte do ano, cerca de 10 meses, esse bioma ele vai permanecer congelado. O período de verão aqui é bem curto, mas é aqui nesse bioma onde ocorre aquele fenômeno do sol da meia-noite, que vai ter 24 horas de luz solar. Além disso, a tundra ela é dividida entre tundra ártica e tundra alpina. Na tundra ártica, ela vai ocorrer em regiões de clima polar, no extremo norte da América, Europa e Ásia, e a tundra alpina, ela vai ocorrer em topo de montanhas de alta altitude, como os Alpes e Andes. Em relação à sua vegetação, é composta por espécies vegetais de pequeno porte, como musgos, líquens e arbustos anões. Em geral, o clima da tundra é bem rigoroso, com baixa precipitação e as temperaturas são extremamente frias, chegando a ser negativas. Ainda de clima frio, há também o bioma de florestas boreais, mais conhecido como taiga. A taiga é o maior bioma em extensão territorial que forma um grande cinturão no hemisfério norte, como a gente pode ver aí na imagem do slide. E como eu disse, o clima ainda é frio, com temperaturas médias inferior a 5 graus Celsius, com invernos longos e estação de crescimento curta. Diferente da tundra, na taiga a gente vai encontrar uma vegetação mais diferenciada. Na taiga ela é composta, a vegetação é composta por coníferas perenes, como pinheiros. As plantas da taiga, elas são adaptadas a resistir ao congelamento e o peso da neve justamente devido às suas folhas acículas, que não vão acumular a neve. Devido à baixa temperatura, a serrapilheira se decompõe mais devagar e se acumula na superfície do solo, formando um dos maiores reservatórios de carbono orgânico da Terra, que é encontrado na taiga. O solo desse bioma, ele é bem ácido e apesar de ele não ser bom para a agricultura, esse bioma acaba sendo bastante explorado por ser uma fonte de madeira e papel. A floresta pluvial temperada é um bioma úmido caracterizado por sua alta precipitação e temperaturas moderadas. Esse bioma ele se localiza principalmente nas regiões costeiras, que são influenciadas por correntes oceânicas quentes. Esse bioma ele se estende por áreas do noroeste da América do Norte, no sul do Chile, na área costeira da Austrália, na Nova Zelândia e na Tasmânia. Seu clima apresenta invernos úmidos e relativamente suaves, e apresenta verões nebulosos, condições essas que favorecem o desenvolvimento de florestas perenes, né, que são compostas por árvores que mantêm suas folhas durante todo o ano, substituindo essas folhas de forma gradual, em vez de perdê-las de forma sazonal. Entre as espécies mais representativas estão a sequoia vermelha, né, que está predominante ao sul, e o abeto de Douglas, que é encontrado mais ao norte. Essas árvores elas podem atingir entre 60 e 70 metros de altura, podendo chegar em alguns casos a ultrapassar os 100 metros.
o que torna essas espécies de árvores altamente valorizadas para a extração da madeira, né, que serão destinadas à construção. Já na parte da fauna, a gente pode encontrar alguns animais, né, como mamíferos, como o urso, o alce, o puma, na região da América do Norte. A floresta sazonal temperada é um bioma caracterizado por condições de temperatura e precipitação moderadas, com as estações do ano bem definidas, que incluem verões quentes e invernos frios, muitas vezes abaixo do ponto de congelamento. Ou seja, nesse bioma a gente vai ter a presença das 4 estações bem definidas, né? O verão, o inverno, o outono e a primavera. Diferente da floresta pluvial temperada, esse bioma ele não vai se beneficiar da influência das águas oceânicas, o que vai resultar em uma maior variação ambiental ao longo do ano. Esse bioma ele se estende pelo leste dos Estados Unidos, sudeste do Canadá, ele se distribui também pela Europa e leste da Ásia, sendo pouco comum aqui no hemisfério sul, devido à maior proporção de superfície oceânica, que suaviza os invernos e impede o congelamento em altas altitudes. A precipitação, geralmente, ela vai exceder a evaporação e a transpiração, o que vai favorecer o processo de infiltração da água no solo e a formação de rios e riachos. Os solos desse bioma são frequentemente polisolizados, discretamente ácidos e moderadamente lixiviados. Porém, ele é um solo rico em matéria orgânica devido à decomposição das folhas caídas. A vegetação do bioma é dominada por árvores decíduas, como os carvalhos, bordos, faias e olmos, que perdem suas folhas no outono para reduzir a perda de água e resistir às baixas temperaturas. Essa característica ela vai criar essas paisagens, né, marcantes, especialmente durante o período do outono, que são quando as folhas mudam de cor antes de cair. A vegetação desse bioma inclui, além dessas árvores dominantes, uma camada de espécies menores, de arbustos e plantas herbáceas, que florescem no início da primavera, antes que o dossel esteja totalmente formado. Em áreas mais quentes e secas, especialmente onde o solo é arenoso e pobre em nutrientes, predominam florestas diacícolas, como as de pinheiro. Esses ecossistemas são comuns nas planícies costeiras do Atlântico e do Golfo, bem como em regiões elevadas do oeste dos Estados Unidos. As árvores diacícolas perenes são adaptadas à baixa disponibilidade de nutrientes e água, retendo suas folhas por vários anos e resistindo à dessecação. Por fim, a fauna da floresta sazonal temperada é diversificada e inclui cervos, raposas, lobos, ursos, esquilos e aves como corujas. Muitos animais eles adotam, nessa época do ano, estratégias de sobrevivência como a hibernação ou o armazenamento de alimento para enfrentar os invernos rigorosos. Já o bioma bosques e arbustos, também chamado de matorral, chaparral na Espanha, fynbos na América do Sul e maquis no continente africano, vai ser caracterizado por verões quentes e secos e invernos amenos e úmidos. Essa combinação de fatores vai favorecer o crescimento de gramíneas e arbustos adaptados à seca, como é possível ver aqui nessa imagem, tirada do livro de Hickliff, da Califórnia. Apesar de ter uma estação de crescimento de 12 meses, como é possível ver aqui, nesse diagrama climático, esse crescimento dessa vegetação vai ser limitado por essas condições adversas que eu citei anteriormente, mais os incêndios que vão ser frequentes desse bioma. Justamente por isso, essa vegetação vai ser arbustiva perene e densa, chegando no máximo de 1 a 3 metros de altura. Algumas adaptações a incêndios e a seca vão ser, por exemplo, as sementes e coroas de raízes adaptadas a incêndios, raízes profundas também, que logo após incêndios possibilitam que essa vegetação já vá brotando novamente. E uma adaptação à perca de umidade vai ser a folhagem altamente lignificada. Partindo agora para campos temperados, desertos frios, vai receber algumas denominações ao longo do globo também, como, por exemplo, pradarias na América do Norte, estepes em parte da Europa e na Ásia, e aqui na América do Sul vai se chamar de pampas. Esse bioma vai possuir verões quentes e secos, invernos frios e rigorosos. Vai ser dominado pela vegetação característica de gramíneas, árvores florescentes não lenhosas e também por arbustos adaptados à seca. A precipitação vai ser bastante variada. Indo para leste, um pouco mais a leste da América do Norte, por exemplo, a precipitação vai ser cerca de 1.000 milímetros, ou um pouco mais, ou um pouco menos, o que vai possibilitar um crescimento a mais dessas plantas. A vegetação pode crescer um pouco mais. Justamente por isso vai receber a denominação de gramíneas altas, chegando de 1, 2 metros de altura, ou então um pouco mais. Apesar de ter a capacidade de sustentar árvores lenhosas, onde tem essa precipitação maior,
essa vegetação não pode se estabelecer como vegetação dominante justamente por ter muitos incêndios. Então essa vegetação não consegue se estabelecer, né? Agora, se formos um pouco mais ao oeste, na América do Norte, vai se tornando um pouco mais seco. Com a precipitação de cerca de 500 milímetros, mais ou menos, as gramíneas não conseguem crescer tanto como na parte mais ao leste. Ou seja, vai receber a denominação de gramíneas baixas, onde elas vão crescer no máximo 0,5 metros. Se formos ainda mais ao oeste, vai se tornar ainda mais seco, onde esses campos temperados vão se transformar em desertos frios. Com a precipitação de cerca de 250 milímetros, mais ou menos, a vegetação dominante vai variar. A parte mais ao sul, indo mais ao sul, onde é um pouco mais úmido, a vegetação dominante vai ser de juníperos e pinhões, que chegam no máximo a 10 metros de altura, com a cobertura esparsa de gramíneas. Agora, se for um pouco mais ao norte, né, ao norte onde é mais seco, a vegetação dominante vai ser artemísia. Por não ter tanta precipitação nessa parte, desertos frios, os solos vão ser bastante secos e a produtividade dessa vegetação vai ser bem baixa. Por isso, o pasteio excessivo pode acabar causando a desertificação nessas partes. Agora, seguindo para florestas sazonais tropicais, ou savanas, a maior parte dela, desse bioma, vai se estar localizada, né, entre 10 graus norte e 10 graus sul, a partir da linha do Equador. O clima vai ser bastante seco, com estações seca e úmida bem marcadas, justamente devido à zona de convergência intertropical que vai se movendo por aqui. Ou seja, as estações vão ser ou pronunciadamente mais secas ou pronunciadamente mais úmidas. Vai depender da zona de convergência intertropical, desse movimento. A vegetação desse bioma vai receber o nome de vegetação tecido, porque ela, quando está ocorrendo uma seca, ela tende a perder as folhas, a folhagem. Vamos pegar, por exemplo, aqui, numa seca prolongada, ela vai se transformando, a vegetação desse bioma. Por exemplo, de floresta seca, ela vai transformar em floresta espinhosa, numa seca forte, uma seca ainda maior. Essa floresta espinhosa vai acabar se transformando em savana. Ela vai estar distribuída aqui no mapa, né? Na América Central, América do Sul também, África, Sudoeste Asiático, por aqui no mapa, e também na Austrália. Os incêndios e pasteiros são importantes para manter a característica desse bioma, por exemplo, nessa savana aqui. Se não ocorresse tantos incêndios frequentes, ia acabar ocorrendo uma série de situações ecológicas, né, onde ela ia se transformando. Ia ocorrer o processo inverso aqui. Ó. Savanas se transformarem em floresta seca, floresta espinhosa, no caso, se transformarem sucessivamente em floresta seca, e assim sucessivamente, ia perdendo essa característica aqui. Ó. O solo geralmente vai ser pobre em nutrientes, mas vai ter uma rápida reciclagem. As florestas pluviais tropicais são caracterizadas por um clima quente e chuvoso durante todo o ano, com temperaturas médias em torno de 24 a 25 graus e índices pluviométricos que geralmente ultrapassam 2.000 milímetros anuais. A vegetação desse bioma é extremamente exuberante e organizada em diversos estratos. O dossel ele é formado por uma copa contínua de árvores que podem alcançar entre 30 e 40 metros, com espécies emergentes que podem chegar a 55 ou até 60 metros de altura. Abaixo desse nível, a gente encontra o subbosque, que é composto por árvores menores, arbustos, epífitas e trepadeiras, além de lianas e também plantas carnívoras. Essa estrutura complexa ela sustenta a maior diversidade de espécies, tanto de vegetais quanto de animais do planeta. A fauna ela inclui as onças pintadas, mico-leão-dourado, tucano, arara e uma infinidade de insetos, que reflete a riqueza biológica incomparável desse bioma. A floresta pluvial tropical está distribuída em diversas regiões do mundo, como a Bacia Amazônica, aqui na América do Sul, a Bacia do Congo, na África, a Ilha de Madagascar, também no continente africano, o Sudeste Asiático e a costa nordeste da Austrália. No entanto, o que a gente nota, né, nesses últimos tempos é que essas áreas elas vêm sendo devastadas pela exploração da madeira e também pela expansão agrícola, o que compromete a integridade ecológica desse bioma tão importante. O solo dessas florestas são antigos e profundamente intemperizados devido à alta precipitação. Também apresentam uma coloração avermelhada, o que é resultado da presença do óxido de ferro e de alumínio. Porém, são pobres em nutrientes, já que a fertilidade ela se concentra na biomassa viva. Esse processo ele é conhecido como laterização, né, e torna os solos vulneráveis à erosão. Apesar disso, a produtividade biológica por unidade de área é maior do que em qualquer outro bioma terrestre, que é sustentado justamente pela ciclagem rápida de nutrientes. Ou seja, a matéria orgânica ela se decompõe de maneira rápida e os nutrientes que são liberados
né, pela decomposição, eles são